Boa noite, boa noite, boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto desta noite. Quem está feliz, diga amém. Então saia do seu lugar e cumprimente aí uma, duas pessoas. Demonstre esta alegria que você está no coração. Aproveite esse momento para celebrar juntos este momento de comunhão que estamos aqui. Deseja uma noite abençoada para essa pessoa. Dá uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui, e também aqueles que nos acompanham na internet, sejam todos muito bem-vindos. Fique conosco até o final, tá bom? E eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta noite. Você crê nisso? Amém, queridos? Deus tem uma palavra para nós. Nós não estamos aqui por acaso, né? Mas Deus trouxe você. Você saiu da sua casa, passou um perfuminho, colocou uma roupinha bonita, né? Hoje é dia de ceia, então a gente, né, capricha no visual, mas brincadeiras à parte, com certeza Deus, Ele tem algo especial para os nossos corações. Alimente esta expectativa no seu coração, tá bom? Eu quero ler com os irmãos um texto da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 3, verso 20. Se você tiver a sua Bíblia, fique à vontade para você abrir a sua Bíblia. Se não, nós temos na projeção, é uma linguagem única que facilita, né, a gente aqui na nossa leitura. Então, Efésios capítulo 3, verso 20. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, às vezes fica mais pertinho, né? Dá para enxergar. Às vezes aqui na projeção fica um pouco mais distante. Mas, enfim, fique atento, porque eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração através desse versículo e de tudo que vai acontecer aqui. Meus irmãos, escute isso. Este lugar é um lugar diferente, né? Aqui não é um supermercado, aqui não é um cinema, aqui não é um shopping, aqui é a casa de Deus. Então, com certeza, o Senhor, Ele tem algo para derramar na sua vida, amém, queridos? E a palavra do Senhor diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? E esse texto declara justamente isso: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Eu penso que nós estamos aqui com expectativas, que Deus vai falar no meu coração, qual palavra que Deus vai colocar, qual semente que vai ser plantada no meu coração, quais são os louvores que nós vamos cantar. Querido, descanse no Senhor, porque a palavra de Deus diz que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos orar, tá certo? Então feche seus olhos, vamos pedir as bênçãos do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nesta noite, mais uma vez na Tua casa, para bendizer, para glorificar o Teu nome. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, pedindo a Tua direção em tudo que nós formos realizar aqui nesta noite. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que não pertence a Ti. Talvez um pensamento, um sentimento dentro de nós, de angústia, de preocupação. Deus, que o nosso coração, as nossas mentes estejam livres para Te adorar, para Te glorificar e para receber a Tua palavra nesta noite. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham na transmissão também, que a bondade do Senhor possa alcançar
todas as vidas nesta noite, Pai. Abençoa os voluntários que estão nas dependências da Tua igreja, trabalhando, servindo. Que o Senhor guarde e proteja a vida de cada um deles. E que nesta noite, Pai, a Tua palavra seja uma verdade nas nossas vidas. Que o Senhor possa fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Porque com certeza o poder está nas Tuas mãos. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém? Se você crê, aplauda o Senhor bem forte e vamos louvar a Deus. Graça e paz, igreja, vamos lá? Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por, levante suas mãos, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por, levante suas mãos, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Para sempre. Para sempre cantarei do teu amor. Aleluias! Glória a Deus. Continuamos falando da graça e do amor do Senhor sobre nós. Muitas vezes nós não merecemos, mas a graça de Deus é sobre nós. O perdão, o amor do Senhor é sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação. Ele é a luz que me alcançou na escuridão. Luz que me alcançou na escuridão. E todo meu pecado, pelo amor de Deus, do amor de
Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas, pela tua graça, Senhor. Nós te damos glória, te damos honra, Deus, por tudo que és e tem feito por nós. Obrigada, Senhor, que esse amor, ó Deus, possa envolver a cada um aqui nessa noite. Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. Que todos possam sentir a presença e o amor de Jesus neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Estão aqui, aqueles que estão acompanhando também via live, Senhor.
Vou chamar então agora as crianças, que vem aqui à frente. Todas as crianças estão presentes, venham todas aqui. Vamos estar olhando, abençoando elas. Todas as crianças, eu gosto de receber. Oi! Oi! Olha só, gosto muito da alegria das crianças. Muito bom. Oi, Raquel. Isso. Minha, olha só, sempre comigo, crianças, vamos orar, abençoando elas, para todas virem para frente. Olha só, todas são especiais, importantes para o nosso Deus, todas sem exceção. Olha só, abençoado, né? Tem a alegria, a disposição dela não falta de criança, mas o que pediu essa disposição, essa alegria. Crianças, todas fecharam os nossos olhinhos, vamos falar com Deus, vamos orar, abençoando elas e os professores. Senhor meu Deus, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer por essas crianças que estão aqui à frente, que vieram, foram trazidas pelos seus familiares, te agradecemos pela vida deles. Eu quero pedir que tenham um momento bastante abençoado lá no Ministério Infantil. Aquilo que eles vão aprender, Deus, que possa ficar no coração delas, e também, Deus, nossa cresção de amizade, não com as suas outras, mas principalmente com Deus. Que elas possam sentir alegria de ter Jesus no coração a cada dia. Dê a cada dia delas paz, alegria, harmonia, as poderes de todo mal, abençoe a casa para as moram, sejam lares de paz e de harmonia. E que elas sempre continuem com essa alegria e com essa disposição de estar na igreja, Deus. Que o Senhor sempre as abençoe. Nós estamos bastante felizes. Também abençoamos os professores do Ministério Infantil, responsáveis pela aula de hoje, que todos sejam abençoados e cheios da presença de Deus. Tenham sabedoria em tudo que vão fazer. Por isso nós oramos e abençoamos as nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Olha só de palmas. Deus abençoe as crianças e todos nós que estamos aqui. Amém, queridos? Amém. Apenas um recadinho para vocês se situarem, né, nos nossos procedimentos. No próximo domingo é o domingo da compaixão, tá bom? Nós avisamos pela manhã, então nós temos a oportunidade de trazer 1 quilo de alimento no próximo domingo. Lembrando que você tem essa semana, né, caso você queira já trazer, para nós irmos montando as cestas básicas, durante a semana você também já pode trazer e deixar com os nossos funcionários da igreja, tá bom? Se você preferir, talvez seja mais difícil de vir aqui durante a semana, você pode fazer uma transferência no valor que Deus colocar no seu coração. Mas a gente sempre incentiva os irmãos a nós abençoarmos outras vidas. Esse trabalho na nossa igreja já acontece há muito tempo, nem lembro quando começou, mas eu posso te afirmar que tem anos que a nossa igreja faz esse trabalho e todo o mês nós abençoamos famílias, né? Nas últimas contagens que nós fizemos, era mais de 80 famílias que nós abençoamos, tanto da nossa igreja, quanto pessoas cadastradas no nosso bairro, pessoas que às vezes estão desempregadas, pessoas que são limitadas financeiramente e que a igreja, a sua ajuda, tem alcançado esses lares. Então, peço a sua colaboração e você continuar, nós, né, que também trago aqui a minha ajuda, a minha doação, que nós possamos continuar com esse trabalho, porque eu tenho certeza que Deus, Ele se alegra com tudo aquilo que a gente faz para abençoar, para ajudar o próximo. Jesus foi assim, né? Um texto que eu gosto muito de comparar com esse momento é quando Jesus alimentou as multidões, né? A gente sabe que as multidões seguiam Ele, ouvindo suas palavras, seus ensinos, e em determinado momento aquelas pessoas não tinham para onde ir, né? Não tinham como comer, e elas já estavam dias seguindo a Jesus. Foi quando Ele então fez um milagre. Resumindo a história, Ele fez um milagre ali da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, ou seja, Jesus se preocupou também nesse sentido com as pessoas. Se
servos, discípulos de Jesus, a gente também precisa se preocupar. E eu tenho certeza que nós podemos dar um jeitinho e abençoar outras pessoas também. Posso ouvir um amém? Amém. Na hora do dízimo, vai ter as irmãs aqui na frente com uma cestinha, e nessa cestinha você pode pegar uma sugestão do que você pode trazer, tá bom? Então é simples, algo que é bem objetivo e vai ajudar você a se lembrar do que pode trazer, do que pode ajudar. Porque pessoas já me perguntaram, pastor, o que eu posso trazer, o que eu posso doar? Então você retirando esse papel, né, que a gente sempre tem nessas épocas aqui do nosso culto, você tem uma sugestão do que pode trazer durante a semana ou no próximo domingo, tá bom? Agora nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, e eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos. Você já sabe, né? Nós temos as formas de entregar os dízimos e as ofertas. Você tem envelope na sua frente, tem a transferência ou Pix, para quem acha que é mais fácil, e temos a maquininha lá atrás, que você também pode fazer isso nesse momento. Mas a palavra de Deus, no livro de Salmos 34, verso 8, diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém? Vamos ver esse versículo, ele é tão pequenininho, eu acredito que nós podemos ler juntos. Vamos lá? Vamos nos três? 1, 2, 3. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Aqui tem um ensino para mim e para você. A palavra já está nos mostrando. Prove e veja como ele tem sido bom. E uma das formas que Deus tem sido bom é também essa parte financeira. Talvez alguém aqui, né, no templo, esteja até passando por alguma dificuldade financeira, mas de qualquer maneira, de qualquer forma, se nós analisarmos a nossa vida, Deus, ele tem sido fiel. Talvez você hoje, analisando, não tenha aquilo que você gostaria, o seu sonho, alguma coisa mais extravagante, mas Deus, ele nunca deixa faltar aquilo que é básico para mim e para você. Então esse versículo, ele afirma esta realidade: vejam como o Senhor é bom. Então nesse momento de dízimo, de oferta, é para nós também termos esse momento de provar o nosso coração. Vamos ver, né? Deus vai me abençoar ou não, vai me ajudar ou não. Isso é só uma expressão, mas eu tenho certeza que Deus, sim, ele tem nos abençoado, ele tem cuidado de nós e ele tem nos ajudado. Se por acaso você não se sente assim, então ore nesse momento. Nós oramos, né? Nós temos esse momento também de oração pelas nossas finanças. Imagine só a preocupação de um pai de família para cuidar dos seus filhos, da sua esposa, ou uma mãe que trabalha fora, precisa pagar as contas de casa. Deus, ele se preocupa, meus irmãos, com esses detalhes. Então nós temos esse momento para sim nós orarmos, clamarmos, pedirmos a Deus para que ele cuide dessa área também. O irmão Ronaldo aqui na intercessão orou por vários pedidos, várias necessidades, mas também a nossa igreja, ela ora para você ser abençoado financeiramente e você tenha paz no seu coração, porque uma das coisas que a gente sabe que tira a paz é a falta de recursos, não é mesmo? Como eu vou pagar essa conta? Como eu vou comprar esse alimento para minha família? A gente sabe que isso tira a paz do nosso coração, mas nós servimos um Deus que cuida de nós, amém, irmãos? Então vamos orar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque nós temos a convicção que esta palavra, esse versículo, ele é real nas nossas vidas. Estamos provando e vendo que o Senhor é bom, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor está cuidando de nós todos os dias. E a tua palavra diz como é feliz aquele que em ti se refugia. E nós, nesse sentido, queremos também apresentar as nossas finanças, os nossos recursos financeiros, Pai. Que o Senhor continue guardando, protegendo
nos dando a direção de como administrar as nossas finanças, Senhor, para que nós tenhamos a alegria de ofertar na casa do Senhor, de trazer o seu dízimo, ó Deus, para abençoar o reino do Senhor. Então, Pai, que o Senhor esteja sempre cuidando de nós, dando a provisão, nos dando a tua direção. Abençoa aquele pai de família, aquela mãe que muitas vezes se preocupa, ó Deus, com como vai fazer, como vai cuidar da sua família. E eu quero dizer para você, descansar no Senhor, descanse nele. Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida financeira. Então creia que Deus vai suprir a sua necessidade. De alguma forma Ele vai fazer um milagre na sua vida, e que nós possamos manter essa postura nossa de ser fiel a Deus, a sua palavra e a igreja de Cristo. Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus, amém. Na hora do louvor, venha pelo corredor central, se você veio preparado para isso. Saia pelas laterais, tá bom? Para facilitar o fluxo aqui dentro. Deus abençoe. Convido a igreja a se levantar. Cante comigo assim: digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, levantamos nossas mãos para adorar a ti, Senhor. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há. Agora que você já se lembrou, você possa glorificar o nome do Senhor. Digno de glória, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos pro teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não é outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Jesus, não há outro igual a ti. Sim, ó Deus, não há outro como o Senhor, não há outra rocha, não há outro nome como o Senhor. Só o Senhor é digno de honra e toda glória. Consagramos a ti tudo que somos,
sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei, celebrarei a ti com meu viver, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Se você puder agora, levante suas mãos bem alto. Levante bem alto e dê honras e glórias ao nome do Senhor, porque é Ele que estamos aqui para louvar e bendizer nessa noite. A honra, suas vozes, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o poder ao Rei, e o louvor. Mais uma vez, louve ao Senhor. Jesus, a honra, a honra. Levante a sua voz para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E o poder ao Rei, dado a ti, Jesus, e o louvor ao Rei, Jesus, a honra, a Aleluia, se é para Jesus, aplauda mais forte a Ele que é digno de todo o louvor, de toda adoração. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença. Nós pedimos ao Senhor que agora fale conosco através da Sua palavra, Deus.
Já ouvimos, estamos aqui participando de tantas coisas lindas que já aconteceu nesse culto, e agora não é diferente através da sua palavra. Eu creio que nós precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor. Nos abençoa, Pai. Tira toda distração, toda inquietação do nosso coração, para que a palavra ministrada, ela encontre lugar no nosso coração, para que frutifique. Oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Senhor, seja louvado. Ainda de pé, você aguenta mais um pouquinho de pé? Sim? Abre sua Bíblia em Números capítulo 9, para a gente ler a palavra de Deus. Capítulo 9 de Números, a partir do verso 15. Está bem no comecinho da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. A palavra do Senhor, ela diz assim, Números, capítulo 9, a partir do verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam, e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, anunciadas por Moisés. Amém, igreja? Pode se assentar. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre sinais de Deus. E eu penso que todos nós é o que mais desejamos. Estamos aqui nessa terra com muitos desafios. Todos nós temos que tomar decisões, temos que fazer escolhas diárias. Não é uma vez por ano. E essas escolhas, essas decisões, elas podem ser desde as mais simples às mais complexas. Como, por exemplo, só para a gente alinhar aqui a nossa reflexão, você precisa decidir até mesmo o que você vai almoçar, jantar, tomar café.
É uma escolha que você faz. Quando você está se preparando para sair para o trabalho ou para algum outro tipo de compromisso, você pensa no local, no ambiente que você vai, e ali você escolhe o tipo de roupa que você vai vestir. Por exemplo, quando você vai num clube, você não vai de terno e gravata, então você escolhe uma roupa mais esportiva. Quando você vem para a igreja, você vem bonito como você está assim. Olha para quem está do seu lado, olha aí. Que pessoa linda, né? Maravilhosa. Nós fazemos escolhas simples, que parece ser simples, porque se você colocar uma roupinha que não é adequada para aquele ambiente, e hoje em dia você vai virar meme, né? Sabe o que é meme? As redes sociais vai compartilhar tudo que você está fazendo, né? Eu não estou falando aqui da simplicidade ou da riqueza, né? Do estilo ou de marca de roupa. Eu só estou dando um exemplo que a gente tem que tomar, né, decisões simples ou complexas. Às vezes mudar de uma casa para outra, mudar de um trabalho para outro, enfim. Vocês já entenderam que a nossa vida, ela tem diariamente situações que nós precisamos decidir. Aqui nesse texto, nós vamos observar que Deus, o que Ele mais queria na vida do seu povo, era dar sinais, para que eles pudessem ser conduzidos da melhor forma possível. Se você se lembrar, aqui nesse texto, ele faz parte aí de um contexto, de uma história. O povo de Israel tinha sido liberto lá do Egito. E Deus assim, através de Moisés, faz aquele povo entrar no deserto. E aquele povo, eles precisavam perceber, entender que Deus estava com eles. Porque imagine só, eles estavam num ambiente difícil de ser vivido, um deserto. Não sei se você já fez uma viagem para esse tipo de lugar, mas a gente vê, né, nas reportagens, nos documentários, que para sobreviver no deserto é muito difícil, é quase impossível, se você não tiver os recursos necessários. Agora, imagine você, naquela época, o povo vivendo esta realidade. Não havia açougue, né, para que eles pudessem comprar carne. Não havia loja de sapato para que eles pudessem trocar as suas sandálias. Não havia shopping centers que eles poderiam comprar uma roupa. Não, era milagre após milagre. Deus precisava mostrar para o povo que o Senhor estava com eles, para que eles não tivessem dúvidas que foi o Senhor que libertou eles da escravidão. Mas você sabe que durante essa travessia no deserto, o povo de Israel, infelizmente, em alguns momentos, eles murmuravam, eles reclamavam: Moisés, por que você tirou a gente lá do Egito, Moisés? Estava melhor para nós lá, agora a gente vai perecer, nós vamos morrer aqui no deserto. Então esta era a mentalidade do povo, e eles, se esqueciam que Deus estava com eles. Agora, em determinado momento, Deus então se manifesta através de uma nuvem, trazendo um sinal para aquele povo, para que eles pudessem ter a convicção, não era dúvida, não era ficar em cima do muro, mas para que eles tivessem a convicção de que Deus estava conduzindo a vida deles. E aí essa semana eu estava pensando, refletindo nesse texto, e também é claro que isso se aplica a mim e a você. Nós também estamos nessa jornada, nesta caminhada. A nossa caminhada, em alguns momentos, parece que nós estamos num campo florido, né? Já andou, você já passeou num campo florido? É só alegria, só coisas lindas. Dá vontade até de tirar foto, né?
por causa que o ambiente é lindo. Olha que árvore linda, olha que planta maravilhosa, né? A gente se sente até mais feliz. Tem lugares que muitas vezes, tem regiões que não são tão agradáveis assim. Às vezes você entra numa rua e as árvores são feias, não tem aquelas folhagens, né? Então a gente fica até meio assustado. Parece até um filme de terror. E aí ninguém quer tirar foto. Eu estou dando esses exemplos, irmãos, porque tem horas que, além desses caminhos, a nossa vida também parece um deserto. A gente olha para um lado, olha para o outro, não vê nada. A gente precisa de ajuda de outras pessoas e a gente não tem. E aí, a gente se vê nesse texto. Por quê? Porque o povo precisava depender totalmente de Deus. Mas uma coisa boa que nós podemos alimentar o nosso coração é que, da mesma forma que Deus estava com o povo, eu também creio que Deus está conosco também. Você crê nisso? Diga amém. Deus também está conosco. Seja você atravessando uma rua florida, eu estou falando esses exemplos, mas de repente você está vivendo tudo bem, não tem problema nenhum, não tem nada para resolver de problemas, amém, glorifica a Deus. Mas em contrapartida, outras pessoas, hoje mesmo talvez estão aí envolvidas a um monte de questão que precisa decidir. E o coração dela ali está até aflito, porque ela precisa tomar uma decisão. E aí nessa noite a gente é convidado a pensar nesse texto que Deus também, Ele quer conduzir as nossas vidas, que Ele quer dar sinais de que Ele está presente para conduzir as nossas vidas. Eu não acho que Deus será diferente conosco como Ele foi com o povo de Israel. Deus precisava conduzir o povo. Eles estavam meio perdidos. Para onde a gente vai agora? Moisés na liderança, o povo vindo atrás, mais de 1 milhão de pessoas. Então, o povo precisava de um rumo, de um direcionamento. E quantos de nós, às vezes, estamos querendo isso também? Como eu disse, desde as questões mais simples às mais complexas. Eu preciso saber o que Deus quer de mim nessa situação. Então, nós precisamos, nesta noite, pensar que a gente precisa desenvolver no nosso coração o aprendizado de discernir sinais na nossa vida. Um texto que eu lembrei, que também dá para a gente comparar dessa questão, está em Lucas capítulo 5, verso 7, que diz: então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Deixa eu lembrar você desse contexto. Aqui, o discípulo Pedro, ele não tinha pescado nada. Está lembrando aí desse texto? E aí o que acontece? Jesus ali na praia com os discípulos, e aí ele fala: olha, entre no barco e lança as redes. E aí Pedro, né, ele diz assim: olha, já que é o Senhor que está falando, resumindo a história, eu vou lançar as redes. E aí a pesca, ela é tão grandiosa que os peixes não cabiam na rede. E aí o Pedro e os discípulos que ali estavam naquele contexto, eles então fazem sinais para os outros pescadores que estavam próximos deles, para que também os ajudassem a recolher aquelas redes. Por que eu disse isso? Porque é importante sinais. Imagine você, vamos aplicar aqui essa realidade, se Pedro ali puxando as redes, talvez elas quase estourando de tanto peixe que eles pescaram, o barco poderia até afundar, se ele não pedisse ajuda, se ele não fizesse um sinal, talvez, que pensando, entre nós, talvez o barco poderia até afundar, e ele perderia aquela oportunidade de levar os peixes para casa. Veja, eu só citei um exemplo da Bíblia, como os sinais, eles são importantes para nós, irmãos. Como eles definem algumas decisões nossas. Porque a gente não pode também, em contrapartida, tomar decisões
sem base em nada, né? A gente não pode, eu acho que é por aqui. Quem dirige, talvez já viveu essa experiência. Você está lá, né, no trânsito, no carro, você se perde, e aí quando você fala, eu acho que é para a esquerda e é para a direita, dá um transtorno total, não é isso? Se a mulher estiver do lado ainda, ela vai falar o quê? Eu te avisei que era para cá e você foi para lá. Mas brincadeiras à parte, às vezes a gente se perde também, irmãos. Espiritualmente estamos aqui, né? Cantando louvores lindos, maravilhosos, o culto acontecendo, mas às vezes durante a semana, às vezes a gente trava e pensa, e agora? Qual é o passo? Qual é a decisão? Qual é o rumo? É para a esquerda ou para a direita? E como eu disse, a gente precisa discernir todas as coisas, irmãos. Escute com atenção o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O que isso quer dizer, irmãos? Que antes de discernir, de você ser discernido, você discerne as coisas. Antes de você ser levado pela circunstância, porque tem gente que é assim. Está todo mundo indo para cá, então vamos para cá. Está todo mundo indo para lá, então vamos para cá. A gente não pode ser assim. A Bíblia está dizendo claramente, mas quem é espiritual? Quem é espiritual aqui? Somos todos nós. O que é essa espiritualidade? É o Espírito Santo habitando em nós. Jesus mesmo deixou nas suas palavras, ali com os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, mas vou deixar o conselheiro. Quem é esse conselheiro? É aquele que nos orienta, é aquele que nos dirige, é aquele que fala conosco o que nós temos que fazer, alinhando o nosso coração, a nossa vontade com a vontade de Deus. E aí, olhando para esse texto, nós que somos espirituais, nós precisamos discernir todas as coisas. E acredite você, existem sinais de Deus e sinais do diabo também. Porque nas escrituras sagradas nós vemos que o diabo, ele tem poder para enganar muita gente. Então, eu e você, nessa nossa trajetória, nesses passos que estamos dando a cada dia, a gente precisa, irmãos, se você quer ser bem-sucedido, ser abençoado por Deus, alinhar o teu coração com a vontade do Senhor, você precisa discernir, isto vem de Deus ou isto vem do diabo? Isto vem do céu ou isto vem das trevas? E aí você precisa mesmo ter esse discernimento, porque eu me lembro que Jesus mesmo, quando ele foi levado para o deserto, ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. Porque talvez você está aí sentado, ouvindo, refletindo na sua vida e achando assim, a minha situação que eu estou vivendo é porque o diabo está trabalhando. O diabo está nisso, o diabo está naquilo. Com certeza, ele não é o nosso amigo. A palavra declara que ele é o nosso inimigo. Então, tudo que ele puder fazer para nos desviar, tirar o nosso foco, desanimar a gente, ele vai fazer. Mas existem situações que você precisa ter o discernimento e saber se isso Deus está permitindo. E aí é o seu contexto, para você discernir. Só quero reforçar e relembrar você, mas quem é espiritual, discerne, não é algumas coisas, todas as coisas. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida, todos os detalhes, você precisa discernir espiritualmente. Você tem que falar com Deus. Deus, qual é a sua direção para isso?
Deus, qual é a sua vontade? Deus, qual é o próximo passo? Deus, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer do meu coração? E aí cabe a nós, ouvindo a voz de Deus, tendo esse discernimento, obedecer, ter paciência e perseverança. E aí, olhando para esse texto, né, nós vamos ver alguns princípios que vão nos ajudar a viver de acordo com os sinais dos céus nessa terra. E a primeira coisa, que nós olhando para esse texto aqui no versículo 15 e 16, aqueles que vivem sendo dirigidos pelos sinais dos céus, eles aproveitam, eles desfrutam de benefícios, como por exemplo, proteção. É o que a palavra de Deus está dizendo. A nuvem os cobriu, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. Irmãos, isso aqui é muito importante a gente entender, porque o que nós mais precisamos hoje é que Deus nos guarde e nos proteja de todo mal. Porque quando você sai para a rua, você não sabe o que há no coração das pessoas. E de repente, no coração daquelas pessoas, existem maldades. E eu penso que nós precisamos da proteção de Deus sobre a nossa vida. Amém, meus irmãos? Se não for assim, não estaria escrito no Salmos 23, verso 4, quando diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse versículo, por esse texto? Esse é o Deus que nós precisamos. Quando você saiu da sua casa, veio para a igreja, ou você está voltando para a sua casa, ou amanhã você vai ter uma semana inteira pela frente, irmãos, nós precisamos da proteção de Deus. E a nuvem aqui, naquele contexto, tinha esse significado. Deus estava protegendo o seu povo, nada iria acontecer com eles. Eu não estou dizendo que de repente a gente vai ter uma aflição por um problema, né? Porque não é porque a gente é crente que nós somos imunes a todos, né? Não. Se fosse assim, nem doente você ficaria, nem gripe você pegaria. Estamos sujeitos. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que precisamos da proteção de Deus, que precisamos que Deus nos guarde. Não é assim você, papai, mamãe, que ora pelos seus filhos? Deus, guarda o meu filho quando ele vai trabalhar. Ou você ora pelo seu marido, ou pela sua família, pela sua casa. Deus protege, livra de todo mal. Então, meus irmãos, nós temos esta consciência de que precisamos da proteção de Deus. Amém, meus irmãos? E quando a gente discerne os sinais de Deus, a gente se obedece, se submete, porque aqui nesse texto, o povo de Deus, ele foi sendo orientado pelo Senhor. E é interessante que nesse texto fala, ó, quer um dia, quer um mês, quer um ano, então tudo e todo momento, Deus guiava eles 24 horas. Deixa eu dizer algo para você, o inimigo, ele trabalha 24 horas contra a nossa vida. Você tem alguma dúvida disso? Eu acho que não. 24 horas. Eu acho que quando você está dormindo, está lá, infelizmente, o diabo e os seus funcionários planejando o que eles vão fazer para atrapalhar você no outro dia. Deus te deu uma noite de descanso, porque a gente precisa disso. Somos seres humanos. Descansar, dormir, renovar as nossas forças. Mas aí eu fico imaginando, né? Será que o diabo está lá com os funcionários deles? Ó, ele vai acordar amanhã, ou ela, né? Aí você, e eles, né? Com aquele chifrinho, com aquele... É assim o diabo?
E aí ele fica, então, se ela for por aqui, você cerca ali. Se escapar, você faz aquilo. Eles têm estratégias para derrubar cada um de nós. Tá certo, meus irmãos? O apóstolo Paulo nos traz esta realidade, que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados. Existem potestades e principados do inferno que lutam para destruir a sua vida. E aí a gente precisa, meus irmãos, da orientação de Deus. Não seja tão displicente, achando que você vai vencer o inimigo com suas próprias forças. A propósito, desde lá do livro de Gênesis, nós vemos que Satanás, ele é tão ousado que ele tentou Eva. E desde lá do começo, ele deturpou a ideia, o propósito de Deus. Você acha que o diabo vai pular você? Ah não, ele é bonitinho, ela é bonitinha, eu vou pegar outro. Não. Então nós não podemos lutar contra as nossas próprias forças. A gente precisa entender e buscar a orientação de Deus. Tudo que você fizer, tudo, meus irmãos, por favor, se você não lembra da metade da Bíblia, mas guarde esse versículo. Tudo que você fizer, consagre ao Senhor seus planos, seus objetivos, suas decisões. Tudo que você fizer. Ah, pastor, quer dizer que se eu estiver indo para o médico, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus? Tem. Porque respeitando, né, só um exemplo, a profissão dessas pessoas, mas às vezes elas podem estar enganadas numa situação e trazer aflição para o teu coração. Eu só citei um exemplo, mas tantos outros. Às vezes até uma pessoa lá atrás de um balcão, sendo usada pelo inimigo, fala alguma coisa. Quantas pessoas às vezes são usadas, meus irmãos, por Satanás, para trazer aflição, preocupação para o teu coração. Então a gente precisa buscar esta orientação de Deus. E aqui o povo de Israel, eles faziam isso. Eles ouviam a ordem do Senhor. Olha, se Deus falava para acampar, a gente acampa. Se Deus falasse para a gente levantar acampamento, a gente levantava. Então, faz o seguinte: se você quer um direcionamento para a tua vida, não faça nada quando você não tem a certeza que Deus está nesse negócio. Pense sobre isso. Porque às vezes tem pessoas que já tomaram tantas decisões sem Deus, e às vezes estão colhendo frutos disso. Frutos que não são agradáveis. Então essa noite, nós estamos aprendendo a importância de ter um direcionamento de Deus, porque era assim que o povo de Israel vivia nesse contexto. Eles tinham a direção de Deus, Deus vinha com a sua nuvem, então eles entendiam, opa, esse é um sinal, é aqui que Deus quer que a gente fique. Aí a nuvem se levantava, opa, vamos seguir em frente, Deus quer que a gente avance. Então, seja qualquer decisão que você tenha que tomar, e uma coisa que eu aprendi na minha vida é a gente ter paz no coração. E esse mesmo Salmos 23, ele nos ajuda a entender isso. Por exemplo, quando diz: em verdes pastagens me faz repousar. E o que diz o restante? E me conduz a águas tranquilas. Deus até permite o seu coração às vezes ficar com um turbilhão, mas eu penso que no final das coisas, no final das contas, Deus vai deixar o nosso coração em paz quando for a vontade dele. Amém, meus irmãos? Vai tendo discernimento, né? Ah, pastor, mas meu coração está inquieto. Calma, então não tome nenhuma decisão.
Não é porque, não, eu tenho que ter paz no coração, aí eu sei que é de Deus. Sim, é um caminho, mas também, às vezes, uma aflição momentânea também vai nos ajudar a discernir o que Deus quer para a nossa vida. Então não faça nada precipitado. Porque o povo de Israel, eles não tinham esse comportamento, né? Eles não decidiam, vamos fazer por aqui. Imagine só, né? Eles no deserto, se cada um quisesse fazer o que eles quisessem naquela hora. E aí, o que eles faziam? Eles se adaptavam à vontade de Deus. Nessa noite, meus irmãos, a gente precisa discernir a vontade de Deus. Nós precisamos, receber e se ajustar à orientação de Deus e se adaptar a isso. Porque às vezes, de repente, alguém diz assim, eu sei a vontade de Deus, mas não é isso que eu quero para mim. Ela sabe qual é a vontade de Deus, mas não é isso que ela quer para ela. Ela quer outras coisas. Senhor, eu pensei que o Senhor ia falar outra coisa. Mas a gente precisa se submeter à vontade de Deus. É um preço, muitas vezes, que a gente paga. Há um outro versículo que nos lembra que nós devemos nos submeter à vontade de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a Bíblia, ela nos ensina, irmãos, que nós devemos sempre se sujeitar à vontade de Deus. Aliás, lá no livro de Romanos nos lembra sobre isso, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então não tem porquê, se você souber qual é a vontade de Deus, e não se submeter. Agora, esse é o X da questão. Como descobrir a vontade de Deus? Como entender que este sinal que você percebeu na sua vida, essa semana de repente, pode vir de uma pessoa, pode vir de um contexto que você está vivendo, pode vir de uma situação que você vai viver, pode ser um sinal de Deus, eu não sei. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar, mas a gente precisa, nesta trajetória, saber que nós podemos descansar no Senhor, porque Ele diz aqui, conforme a ordem do Senhor, aos israelitas eles partiam, ou eles acampavam, e eles permaneciam nessa posição. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e muitas das vezes Deus, Ele só quer nos ensinar a gente buscar a vontade dEle. Eu me lembro agora de um texto da palavra de Deus que também se encaixa a essa realidade, quando Gideão, ele foi chamado por Deus, resumindo a história, ele foi chamado por Deus para lutar contra os midianitas e libertar o povo de Israel. E aí, em determinado momento, Gideão, ele pede um sinal para Deus. Lá no verso 36, capítulo 6, escute com atenção o que diz. E Gideão disse a Deus, olha só, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Então, Gideão já sabia qual era a sua missão, qual era o seu propósito. E aí ele pergunta para Deus, quero saber. E aí ele pede um sinal, Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E por aí segue a história. Então, em determinado momento, Gideão, ele pede esta prova, este sinal para Deus. E meus irmãos, existem situações que não tem outro jeito. A gente precisa, Deus, eu necessito de um sinal do Senhor. Eu preciso enxergar, não de forma humana, lembram que tudo a gente se discerne espiritualmente, para que eu faça a tua vontade.
Porque, meus irmãos, a grande verdade é essa. Muitas das vezes tem muita gente no nosso ouvido. Você compartilha a situação com alguém, aí uma pessoa fala uma coisa. Você compartilha com outra, ela fala totalmente ao contrário. Aí você está vivendo a sua vida, aconteceu uma coisa errada, pronto, tinha que ser comigo. Aí você vai, né? Se depreciando, vai se vitimizando, enfim. Então, talvez hoje você precisa pedir claramente para Deus um sinal. Deus, nesta área, nesta situação que eu estou vivendo, eu preciso de um sinal do Senhor. Assim como o povo de Israel estava vivendo naquela época. Eu não estou dizendo que a nossa vida, ela tenha que ser sempre assim. Porque Deus faz ou não faz, se Ele quiser. Mas, talvez para alguém, para nós que estamos aqui, precisamos levar isso em consideração. Será que você não está lutando tanto com as suas forças, mas que agora você precisa de um sinal de Deus? Talvez Deus usar uma pessoa para trazer uma palavra no teu coração. Talvez essa ministração já está sendo isso na sua vida. Talvez a circunstância, essa semana que você vai viver, Deus vai te mostrar um sinal. Eu não sei, mas uma coisa eu posso pensar com você, é que em determinados momentos a gente precisa discernir os sinais do céu na terra, os sinais de Deus nas nossas vidas. E aí nós somos convidados então a esta noite a nós orarmos nesse sentido, pedir: Deus, chegou o tempo, eu preciso de um sinal. Chegou a hora, Deus. Não sei qual é o seu contexto, em que área que você precisa de um sinal de Deus. Se você não precisa, amém. Se a tua vida está, como diz o popular, se ela está indo de vento em polpa, glorifica a Deus, meu irmão, porque você está na bênção. Mas se de repente as coisas não estão claras para você, se de repente a situação traz uma aflição angustiante para você, eu quero dizer isso. Talvez seja momento de você pedir um sinal de Deus, para Ele te conduzir no que você tem que fazer, na sua decisão, no seu próximo passo. Talvez você já caminhou até agora, já veio até aqui, mas este limite, daqui para frente, você precisa ser conduzido por Deus, assim como o povo de Israel foi conduzido. Então, nessa oração que vamos fazer juntos, que a gente, se for o seu caso, peça a Deus: Deus, eu preciso de um sinal, porque eu não quero fazer nada na minha vida que não seja da tua vontade. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, ou melhor, vamos ficar de pé, se você puder conosco. Queria que a gente orasse juntos. Que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E você pensasse agora na situação que você está vivendo. Será que este momento está trazendo aflição para você? Está te deixando emocionalmente doente? Talvez você esteja aí caminhando, está lutando de um jeito, do outro, mas a resposta não veio, porque você está fazendo a sua vontade, de repente, pode ser. Mas uma coisa eu quero te afirmar aqui, e lembrar, enquanto você está aí orando, pensando na sua vida, eu quero deixar esse versículo para você, lá no livro de Salmos mesmo, que diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Guarde isso no seu coração. É Deus falando para você aqui essa noite.
sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Isso quer dizer o que hoje, para a gente entender? Que os sinais de Deus virão sobre a tua vida, e aí você verá a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Então que você possa orar esta noite dizendo: Deus, eu preciso de um sinal, de uma confirmação, Deus. Eu preciso enxergar, ficar claro para mim, Pai, porque está difícil. Eu não quero fazer simplesmente a minha vontade, mas a tua, Deus, porque eu quero viver a bondade e a fidelidade do Senhor na minha vida. Enquanto o louvor canta, vai pensando, vou dar uns 2 minutos. Qual é o sinal? Crie esta expectativa, gere dentro de você. Deus, eu sei que de alguma forma o Senhor vai me dar um sinal. Pode vir de alguém, de uma pessoa, pode vir da circunstância, mas declare com sua voz: Deus, eu não quero ficar mais confuso com esta situação. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir do vil tentador. Vá orando aonde você está. Vá falando com Deus. A gente lê a palavra. Estamos aqui dando um tempo para você orar, você clamar ao Senhor. Poder para vencer, continuar a jornada. Oh Deus, Que vê que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz. Abre os nossos olhos, Senhor. E saber que dele não leva. Tira toda a confusão do nosso coração, Pai. Eu creio. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É verdade. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Oh Jesus. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Oh Deus, em Tua presença aqui estamos, Pai, diante do Senhor. Recebemos esta ministração da Tua palavra. Quantos de nós estamos envolvidos em decisões, escolhas que precisamos fazer, Pai? E às vezes, essas mesmas situações trazem tribulações ao nosso coração. Mas nesta noite, Pai, nós levantamos aqui um clamor. Nos dá sinais, Deus, da Tua vontade. Mostra para nós o caminho, Senhor. Dá-nos o direcionamento certo, Pai, para as nossas palavras, para os nossos pensamentos, para as nossas ações. Sim, ó Deus, tudo que somos e que temos, tudo aquilo que envolve a nossa vida, queremos ser dirigidos pelo Senhor. Assim como foi o povo lá naquela época, sendo dirigido por aquela nuvem da Tua presença. Oh Deus, nos ajuda a enxergar. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver e viver a Tua vontade em nossas vidas. Tira toda a aflição do nosso coração, toda a inquietação, toda a ansiedade, e nos ajuda a descansar, Pai, porque o texto diz isso,
enquanto eles estavam acampados, eles estavam trabalhando, eles estavam te servindo. Então nada preocupava aquele povo. Então, Pai, enquanto nós estamos caminhando, nos ajuda a descansar no Senhor, a nós realizarmos as nossas tarefas e saber que o Senhor está conduzindo os nossos passos. Pai, nos perdoa se nós fizemos algo que não foi do teu agrado, que fizemos sem a tua orientação, sem a tua direção. Ajusta o nosso coração, alinha a tua vontade com a nossa, Pai, para que nós possamos assim nos submeter e fazer a tua vontade, Deus. Abençoa o teu povo que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que cada um saia desse lugar com a certeza que cada passo, cada decisão que for tomada está alinhada com a tua vontade, Deus. Mas nós precisamos, Pai, enxergar, discernir a tua vontade. Que seja assim na vida do teu povo nesta noite, que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus, Deus. Eu me estendo aqui, Pai, na minha oração, que a gente não fique confuso, Deus. Não permita o inimigo de nossas almas nos confundir, Deus. Nós somos teus filhos, Pai. Que a gente não seja enganado, Deus, mas que nós sejamos guiados pela tua presença. Sim, nós servimos a ti, nós não servimos às trevas, e nós queremos, Pai, seguir a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a descobrir, a discernir estes sinais. Em nome de Jesus, que esta semana fique claro para você os sinais de Deus, os sinais da vontade de Deus, e que você tenha força, capacitação dos céus para viver conforme a vontade do Senhor. E eu tenho certeza, como diz no livro de Salmos, sei que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe, meu irmão, minha irmã. Que a bondade do Senhor esteja com você, aonde você for, aonde você pisar. Que Ele possa te levar em águas tranquilas. Oh Deus, quantos aqui talvez estão vivendo águas agitadas, talvez estão vivendo águas turbulentas, mas no nome de Jesus, é Deus quem conduz a tua vida. E como diz esse salmo, que é uma promessa, Ele vai te conduzir em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Há um tempo de Deus na tua vida, de descanso, de calmaria. Por isso, continue seguindo os passos de Jesus, continue buscando os sinais de Deus, continue se submetendo à vontade do Senhor, porque esta promessa vai ser realizada na tua vida. É o Senhor que está te conduzindo. Ele vai trazer calma nesse mar agitado, e você vai desfrutar de pastos verdejantes e de águas tranquilas. Coloque isso no teu coração. Obrigado, Senhor, porque nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar um instantinho, enquanto a gente se prepara aqui para o momento da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é muito especial, né? Porque a gente lembra daquilo que Jesus um dia fez por cada um de nós. E a palavra de Deus, ela nos orienta a nós sempre se lembrarmos desse sacrifício de Jesus,
daquilo que um dia Ele fez por nós. E nós jamais podemos se esquecer disso. É um privilégio para mim e para você, irmãos. Então você que está batizado, comunhão com Deus, se coloque de pé, recebendo o elemento, você pode se assentando e aguardar por todos. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, seu filho pra morrer em meu lugar. Diga: Deus me ama. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Posso ouvir um amém? Esse momento ele é muito especial porque, como foi cantado, nós podemos relembrar do verdadeiro amor. O amor de Jesus, que foi demonstrado na cruz do Calvário. Um amor que alimenta o nosso coração nos momentos mais sombrios da nossa vida. Quando falta direção, quando falta sinal. Creia nisso. Jesus
quer te conduzir, quer te mostrar o caminho que a gente precisa viver. E nós vamos agradecer a Deus esse momento. Irmão Alexandre vai orar agradecendo por esse momento tão especial da ceia do Senhor. Querido Deus eterno, Pai, graças te damos, ó Pai, por o Senhor ter mandado o seu Filho amado, ó Pai, para morrer nos nossos lugares. Nós deveríamos ter morrido na cruz do Calvário, mas o seu Filho tomou o nosso lugar. E esse memorial é para que nós nos lembramos que o Senhor nos ama, o Senhor está sempre conosco, o Senhor sempre estará pronto a nos ouvir e pronto a nos perdoar. Perdoa-nos, ó Pai, nossa fraqueza, ó Pai. Lembra-nos no dia a dia que o Senhor sempre está conosco. Abençoe esse pão, abençoe esse cálice, e que nós possamos comemorar isso até a sua volta. Volta logo, Jesus, em nome de Jesus, amém. Em memória de Jesus, vamos comer todos do pão. Em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, jovens. Deus abençoe. Vamos entregar o pão da família. E eu queria chamar aqui à frente a irmã Silvia e o Eduardo Tuller. Então vem aqui receber o pão da família. Vamos aplaudir ao Senhor por esses irmãos. O irmão Douglas e a irmã Márcia, vem aqui receber o pão da família. Pode vir aqui receber o pão da família. Fica aqui para a gente tirar uma foto junto, tá bom? Chamar também o Disseu e a Cida. Vem cá, o Disseu e a Cida. Receber o pão da família. A irmã Josefa e o irmão Nilson. Cadê a irmã Josefa? Hã? Ah, estão vindo. Cadê a irmã Josefa? Vem aqui, irmã Josefa. Receber o pão da família, irmão Nilson. Vamos aplaudir ao Senhor. Cada mês nós vamos entregando, né, um pãozinho. A Júlia também, fica aqui, Júlia. Então vamos orar agradecendo por essas famílias tão queridas. Você também é querido, tá bom? Todo mês a gente entrega, né, alguns pãozinhos para levar como um momento especial aqui da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe suas vidas. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial que tivemos nesse culto da ceia do Senhor, por tudo que nós ouvimos, tudo que nós pudemos participar, Senhor. Obrigado porque é uma honra, Senhor, é um privilégio para todos nós. E cremos, Pai, que estamos saindo deste lugar fortalecidos pelo Senhor, na certeza de que no nosso caminhar, o Senhor nos dará sinais daquilo que precisamos fazer no nosso dia a dia. Abençoa essas famílias que estão aqui à frente, conduz os passos, o seu lar, o dia a dia deles, assim como todos nós que estamos aqui. Dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, e livra-nos de todo mal. E agora, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor mais uma vez. Antes de sair, cumprimenta aí alguém que está do seu lado. Deseja uma ótima semana na presença de Deus. Fiquem na paz de Jesus.
poder